E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a Shalom de Yahweh esteja na vida de cada um de vocês. E hoje nesse vídeo aqui eu quero trazer apenas uma reflexão rápida, já que nós tivemos aí recentemente a Carnaval, Carnaval, não é? Muitas pessoas, milhões e milhões de brasileiros, o país do Carnaval, se vislumbraram, se entregaram aos prazeres da carne e agora muitos deles se voltam a Deus, fazem ali durante 40 dias uma abstinência de um doce, de um refrigerante e acham que agora está tudo certo com o Criador, que está tudo bem elas terem pecado deliberadamente durante 5 dias, aí durante 40 dias elas acham que podem voltar a serem santas, depois de 40 dias também volta à vida normal, volta o lamaçal de pecados. Sério, gente, acredita que tem pessoas que fazem isso? Eu já presenciei muito, inclusive, porque no meio católico, não entre os católicos mais radicais ou até mais praticantes, mas entre aqueles católicos de IBGE, sabe? Isso é muito comum, muito mais do que parece. Mas enfim, também eu queria refletir aqui com vocês o seguinte: o Brasil é considerado um país cristão, não é? 80% da população do Brasil se diz cristã, ao mesmo tempo que se considera o país do carnaval, ao mesmo tempo que é tido como o país onde a criminalidade não é tão mal vista assim pela sociedade. Existem até músicas hoje bombadas com milhares de jovens escutando por aí, onde a criminalidade é incentivada abertamente. Então eu pergunto para você, como um país cristão, com princípios em tese de Jesus, ao mesmo tempo é o país do carnaval e o país onde a criminalidade não é tão mal vista assim? Parem para pensar um pouco, não tem algo de errado nisso não? Ou nesse cristianismo que as massas dizem crer, ou na verdade porque elas não seguem aquilo que elas dizem crer. Na verdade, tem muitas questões em jogo, tá? Tanto as massas, né, a maioria diz que é cristão, mas na verdade não é praticante, quanto o próprio cristianismo, né? Existe uma grande associação com o paganismo. Existe uma abertura ao paganismo que foi dada lá na época de Constantino. E esse mesmo cristianismo que tomou conta do Ocidente é completamente vinculado ao paganismo e inúmeras festas pagãs. É por isso que nós vemos, né, todas essas conexões, é por isso que nós vemos tantas e tantas e tantas profanações. Então isso é um absurdo, mas sim, isso é muito comum. Pessoas pecam, fazem tudo aquilo que o Criador abomina com todas as forças, aquilo que ofende completamente a Ele. Prostituição, bebedice, adultério, fornicação, lascívia, uso de substâncias, são tantas, violência, são inúmeras obras que, como diz na palavra, os que praticam tais coisas não herdarão no reino dos céus. E milhões de brasileiros todo santo ano com essa cultura, desculpa a palavra, mas medíocre, miserável, fazem isso constantemente. E o pior é que realmente, quantos aí, depois de fazerem tantas profanações, depois de exaltarem a Satanás através de suas obras durante 5 dias, agora elas acham que está tudo certo com o Criador, que é só elas fazerem ali a abstinência de um doce, de um refrigerante. Alguns até fazem a abstinência de bebida, fica mais em casa durante 40 dias, aí acha que nesse tempo está tudo bem, nesse tempo eu resolvo com Deus. Aí depois de 40 dias, não, depois de 40 dias deixa eu voltar a beber, deixa eu voltar a me prostituir, deixa eu voltar a viver minha vida em constante rebeldia com o Criador. Então olha só, gente, como que é sério isso, como que quem não lê as Escrituras, quem não se aprofunda, quem não pratica a palavra, que não tem ela arraigada em seus corações, vive um verdadeiro Ouroboros, uma prisão constante no pecado, uma servidão a Satanás inconsciente, porque são tantos e tantos textos onde é dito da importância da obediência, onde é dito que a fé sem obras é morta. Abraão, ele foi justificado pela sua fé, mas a sua fé era evidenciada pelas obras. O próprio texto que fala pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom do Criador, na continuação fala que nós somos criados para produzir boas obras, nós somos salvos para produzir boas obras.
Em Hebreus é dito que o Messias é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem, não para aqueles que apenas dizem crer, mas vivem uma vida completamente diferente da crença que eles dizem ter. Em Atos também é dito que o Espírito Santo é destinado para aqueles que lhe obedecem. Então existe uma condição para a rua, o Espírito Santo habitar na pessoa. Existe uma condição para herdar o reino dos céus. A parábola do banquete nupcial é outro exemplo também. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, porque a maioria das pessoas que são chamadas não perseveram até o fim. Não mantém suas vestes limpas, mas mantém suas vestes sujas e contaminadas, e isso as faz com que não possam entrar nas bodas do Cordeiro. É necessário se santificar, pois sem a santidade ninguém verá ao Criador dos céus e da terra. É necessário obediência aos mandamentos, porque aquele que diz que ama ao Pai e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que quiser estar nele deve andar como ele andou. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos muitas coisas no seu nome. Porém, ele lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade significa transgressão à Torá, aos mandamentos do Criador. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O amor ao Pai é evidenciado através da obediência aos mandamentos. O remanescente do Pai é aqueles que têm a fé no Messias e obedece aos mandamentos do Criador, como é falado nessas passagens de Apocalipse. Então são tantos e tantos e tantos versos que evidenciam que essas pessoas que dizem ser cristãs só dizem da boca para fora, honram com os lábios, mas têm seus corações muito, mas muito distantes de fazer a vontade do Pai, de realmente estar nele. E o Brasil ser o país cristão é motivo de piada, porque a gente vê como que as massas, no geral, são pessoas que estão entregues à idolatria. Muitas até têm princípios, porém são entregues a outros tipos de pecados, bebedices, glutonaria, promiscuidade. Na área sexual a gente vê que no Brasil é muito corrompido, a violência, a criminalidade, a gente vê como que tais questões são muito incentivadas. Então chega a ser pífio um país cristão ser ao mesmo tempo um país do carnaval, o país do carnaval em primeiro lugar. A gente vê como que realmente o Brasil em si é uma terra muito rica, tá? Eu acredito até que o Brasil seja a terra de Ofir citada na Bíblia. Já tem um vídeo no meu canal onde eu falo sobre isso. Em outro momento eu posso trazer até mais detalhes, mais conhecimentos envolvendo isso. A terra em si é especial, mas a cultura é muito, mas muito, mas muito miserável. Não pense você que miséria é apenas algo físico, é principalmente algo espiritual. Quando tem pessoas que são tão vazias e vazias do Criador, que a única coisa que elas têm é exalar o pecado, exalar ego, exalar promiscuidade, exalar tudo aquilo que o Criador abomina e tudo aquilo que Satanás ama que as pessoas façam para levar o máximo possível de almas junto a ele. Então, quando a gente vê milhões e milhões de pessoas celebrando o carnaval, que hoje nem é escondido mais, que é um satanismo explícito, tá? Inclusive um grande carnavalesco aí recentemente do Brasil, ele admitiu abertamente, carnaval é invocação à entidade sim, carnaval é macumba sim. Ele falou abertamente isso. E as massas, continuam assim. Fingem que não vê, não tem nada a ver, deixa eu viver minha vida aqui entregue ao pecado. Depois, durante 40 dias, no período da quaresma, eu resolvo com o Criador. Então, lamentável, mas quanto mais vão fazendo isso, mais juízo vão acumulando para si. Porque pior do que aqueles que já são frios, que já têm as suas decisões de não servir ao Criador, de servir mesmo ao inimigo, são aqueles que dizem servir ao Criador, que falam que querem servir ao Criador, mas as suas obras evidenciam completamente o oposto. E através de suas obras, elas demonstram que estão servindo o tempo todo, na verdade, a Satanás. E os têm como Deus de suas vidas, até porque Satanás é o Deus dos prazeres, é o Deus do ego, é o Deus da promiscuidade sexual, da bebedice, da glutonaria e de tudo aquilo que, como diz a palavra, os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Você pode até tentar enganar a si mesmo, mas nunca você enganará o Criador dos céus e da terra. E um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal dele, diante do trono branco. E não haverá justificativa, não haverá escapatória.
chance foi dada a todos nós. Que nós venhamos a abraçar essas chances, que nós venhamos a realmente a fazer a diferença e demonstrar diariamente através de nossas obras que nós temos o Criador como soberano, como o Senhor de nossas vidas, pela autoridade e pelo mérito do Messias, de Yeshua, que pagou o preço por nós e demonstrou muito claramente que aquele que quiser segui-lo deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir junto a ele. Caso contrário, você pode dizer o que quiser. A sua suposta servidão não passa apenas de uma enganação a si mesmo. É isso, foi uma mensagem rápida aqui que eu queria trazer, que o Eterno venha abençoar a todos. Se você sentir de compartilhar com alguém que você acha que faça sentido, compartilhe, eu agradeço desde já. Que o Eterno venha abençoar a todos. Grande abraço, Shalom, até mais.